da Igreja Anglicana, nós vamos ver umas fotos que foram enviadas pelo reverendo Ismael Hurtado, a paróquia dos Santos Mártires, em Ibitura de Minas. Vamos, enquanto passam as fotos, nós vamos ouvindo os comentários aqui dos representantes. Esta foto, como vocês podem observar, é a bênção do fogo novo. Essa celebração realizada o ano passado. Esta pessoa simpática que vocês veem aí é o reverendo Ismael, acompanhado dos seus acólitos, que são seus filhos, que o assistem, né, e cooperam muito com o ministério da nossa igreja ali em Ibitura de Minas. É uma paróquia rural que atende pessoas tanto em Ibitura quanto em Caldas e Andradas também. Então mantemos uma relação bastante estreita com outras igrejas, e aí é a nossa pequena capela que fica num pequeno sítio, numa pequena fazenda, no município de Caldas. A comunidade basicamente começou nesta capela. O reverendo Bernardino, inclusive, amanhã estará lá celebrando com o reverendo Ismael, com a sua comunidade, dando um apoio ao trabalho realizado naquela região. É interessante que a gente se baseia naquilo que Paulo tinha falado, né? Se não tivesse ressuscitado o Senhor, vã seria a nossa fé. Então, nós fazemos questão de priorizar a Páscoa, com o Sírio Pascal, com a bênção, inclusive os batizados, quando acontece na Vigília Pascal, o simbolismo da água, da bênção das casas, depois a partilha, para que o povo compreenda que não é a Sexta-feira Santa que é a fundamental, mas a passagem, o que dá sentido à Sexta-feira Santa, ao sofrimento desse povo, que está cada vez pior, né? O sentido da esperança, o sentido da luz, o sentido do envolvimento, vale a pena lutar. Então, toda a Vigília Pascal envolve esse sentimento do povo e a alegria e, sobretudo, a partilha desse momento. Agora, eu vi lá os filhos acólitos, né? Sim. Eu também tenho meus sobrinhos. Claro. Igualzinho, se veste do mesmo jeitinho, com a batina vermelha, sua feliz branca. Mas nós estávamos falando sobre essas diferenças aí, o caso da igreja metodista, em que o movimento pentecostal foi despojando cada vez mais a igreja da sua ritualidade tradicional. E aí nós estávamos comentando que a Igreja Católica também tem a sua renovação carismática católica, né? Mas o bispo estava dizendo que a Igreja Católica, de alguma forma, soube lidar com esses grupos, né? Eu acho muito interessante, eu admiro bastante a forma como a Igreja Católica administrou essa situação. Você tem nas paróquias, de uma maneira geral, o movimento acontecendo, mas as pessoas permanecem na igreja e fiéis à tradição. Claro, com ênfase muito mais na questão da ação do Espírito Santo na vida da igreja, né? Eu dizia que no Rio de Janeiro, por exemplo, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, com a presença inclusive do cardeal Dom Orani, lideranças de diversas igrejas cristãs, inclusive igrejas pentecostais, têm aderido também ao encerramento da Semana de Oração, e é feito na paróquia lá em Copacabana. Logo após a celebração do encerramento da Semana de Oração, a comunidade Bom Pastor continua para noite adentro na celebração de Pentecostes, já de uma maneira bastante efusiva, bastante pneumatológica, né, se podemos dizer assim. Então, eu acho assim, essa forma de administrar essa situação foi bastante interessante. Maurício, lá na sua paróquia tem um grupo de oração, nós chamamos grupos de oração também, tem? Não deve ter, né? Tem, com certeza. Em algumas, são 10 comunidades, né? Umas 2 ou 3 comunidades vai percebendo que aparece, né? Esses grupos. E não é de proibir nada, porque
a fé vem de diversas formas. Eles se né? expressam dentro da Isso. própria forma que nós temos, né, característica de Isso. celebrar. O pároco, os párocos já passaram por lá, tem esse cuidado muito grande de, não se trata de vocês são certos, aqueles são errados, são todos. Mas que, como ele acabou de mencionar, todos se reúnem em determinados momentos para esse rito que a igreja tem, que é muito rico, né? Que não tem como se perder. Agora, nós temos também o fato de que há tantos grupos, tantos movimentos, que nem o Espírito Santo sabe quantos, né? E um dos grupos que são muito fortes é o movimento neocatecumenal. O movimento neocatecumenal, diferentemente dos pentecostais, dos carismáticos, eles celebram a Páscoa de uma maneira muito diferente. Por exemplo, a vigília deles é diferente. Eles celebram a noite inteira. Eles passam a noite toda em oração com o padre, que celebra todas as leituras, etc. E é uma celebração longuíssima. Tanto que na minha paróquia eu tenho um movimento neocatecumenal, mas eu digo para eles, a vigília eu não celebro com vocês. Vocês têm que chamar um padre ligado, né? Porque é muito demorado, né? E a gente tem a vigília com o povo, né? Eu, em parte, lastimo muito que os evangélicos, principalmente no Brasil, perderam muito esta herança antiga da igreja cristã que a igreja católica carrega, ensina e faz. Talvez pela história nossa do Brasil, a minha igreja nos Estados Unidos é muito mais rica do que a igreja brasileira. A impressão que a gente teve e tem é que as igrejas evangélicas do Brasil precisaram ter uma identidade. E quando havia aquelas perseguições com a igreja católica, houve uma necessidade. Tudo que parecia um pouquinho com a igreja católica tem que ser diferente. Graças a Deus, essa proximidade está melhorando e as pessoas estão recuperando. Nós mesmos estamos descobrindo coisas de grande valor. Não é? A própria liturgia escrita, ela tem uma beleza e não só a parte cultural, mas as informações. Se nós lembrarmos as igrejas que viveram o comunismo, né? Principalmente na Rússia, que era proibido pregar a palavra de Deus, eles conservaram em seus cultos a liturgia e, com isso, todos os conteúdos da palavra de Deus por dezenas de anos. A gente preza muito isso, né? A liturgia é essencial para a vida também e trabalho. Principalmente depois que foi inventada a imprensa, porque antes nós tínhamos a escrita era muito mais difícil. Então, fórmulas como a oração eucarística eram muito variadas. Mas depois que inventou a escrita, então teve essa facilidade. A riqueza de um vai para outros também. Podíamos até concluir que, se não houver pregação, a pregação faz parte do momento cultico, sem dúvida, mas se não houver, a própria liturgia informa todos os detalhes importantes para alguém crer, viver a fé. É verdade. Agora, e a sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira, a Igreja Anglicana ela mantém viva a tradição do ofício de trevas. Algumas das nossas comunidades iniciam esse momento ao meio-dia, da hora sexta à hora nona, e vai até às 3 horas da tarde, relembrando as palavras de Cristo na cruz. Então isso é muito forte, muito vivo na tradição da Igreja Anglicana. E lá na paróquia, Maurício, na sua paróquia, como é que a sexta-feira ontem, como é que foi? Lá a gente começou às 17 horas, né? E o senhor até já explicou, houve esse rito todinho do silêncio. O padre chega, o altar nas nossas comunidades agora é no centro, né? Não é mais afastado, como é a maioria. E deita, é mais celebrado de uma maneira mais silenciosa. Teve a comunhão, né? Normalmente. Houve a procissão pelo bairro todo e retornou. A igreja fez a 15ª estação, na igreja mesmo, e depois deixou a igreja aberta para que todos pudessem ir até o altar e fazer sua oração, de beijar o crucifixo, né? E para que todos pudessem rezar um pouco mais, ter tempo para todo mundo. É verdade que a Igreja Católica tem a tal Via Sacra. A Via Sacra é muito presente em todos.
A minha igreja, porque ele é da minha igreja também, sabe? Ele está com um pé na luterana e um pé lá na igreja de São Sebastião. Eu costumo dizer que ele é vigário paroquial, lá da igreja de Sebastião. Então ele sabe que não tem nós tiramos os quadros, porque fizemos uma reforma com as pinturas. Tanto os vitrais como as pinturas refletem a escritura do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Lado direito é o Antigo e a correspondência da história da salvação do lado esquerdo do padre, quem olha, né? E tiramos a Via Sacra, mas vou ter que voltar. Ontem foi muito difícil. O povo todo reclamando, chegava assim, mas não tem, cadê a Via Sacra? Todas as igrejas têm, e de fato todas as igrejas têm a Via Sacra. Eu estou errado mesmo. Então eu reconheço isso e vou pedir um artista para fazer direitinho as pinturas da Via Sacra. Então tem o hábito da Via Sacra a quaresma inteira e ontem houve. E um hábito que é um hábito muito arraigado só em Minas. O resto do Brasil não tem, que é procissão do Senhor Morto. Com aquela, como diz o holandês uma vez falando comigo assim, por que o povo está tirando a verdura? A verdura é um manjericão ou como é que chama aquele que tem cheiro? Alecrim. Alecrim. É o alecrim que eles colocam, né? E o povo tira tudo mesmo, tira. Aqui em Minas, eu não sei de onde veio isso, é muito forte essa tradição. Eu não faço. Eu falo assim, a paróquia vizinha faz. Então, depois que termina lá, aí vocês podem fazer na paróquia vizinha. Vocês não têm isso, né? Não. Geralmente, nas nossas paróquias, um grande número delas tem nas paredes laterais a Via Sacra. A Via Sacra também. Tem. A Igreja Anglicana ela manteve a tradição da Igreja, muito embora no século XVI tenha se separado da Igreja de Roma, mas durante 10 séculos, do século VI ao século XVI, nós estávamos ligados a Roma. Santo Agostinho de Cantuária. Santo Agostinho de Cantuária, um monge beneditino, enviado pelo Papa Gregório Magno, para anexar a igreja da Inglaterra que já existia a Roma, e permanecemos até o século XVI. Quando a igreja se separa de Roma, nós não rompemos com a tradição da igreja. É anglo-romana, né? E talvez, Cândido, até bom lembrar, o uso definitivo da igreja sem o Cristo é do movimento da reforma, não exatamente da reforma de Lutero, mas daqueles chamados tecnicamente de reformados. A igreja luterana conserva as duas coisas. A igreja sem o crucifixo sem o Cristo para enfatizar a ressurreição, mas a igreja com o Cristo que enfatiza o Cristo morto. Pois usamos as duas coisas. E a igreja luterana na Escandinávia, de modo especial, e na Alemanha, mas na Escandinávia, porque lá tem os bispos, né? Tem diocese, bispos, tudo. Gente, eles estão agora mais do que nunca, porque vem muito migração do leste europeu e a maior parte é católico, poloneses, húngaros, etc. E a igreja é oficial. Então, as igrejas... Tem igreja luterana que está com o Santíssimo lá na capela do Santíssimo. Tem várias coisas, porque é para atrair os fiéis, né? Atrair fiéis, inclusive católicos romanos, e que eu acho também a igreja mais próxima, né? Como na igreja ortodoxa em Atenas. Mas nós voltamos daqui a pouquinho, nem sei mais para qual bloco, quinto, né? É o quinto bloco que nós já estamos e eu tenho muitas participações, vamos ver se a gente consegue. Daqui a pouquinho voltamos.